Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cumprimentar os ouvintes. Diz assim comigo: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Pode bater palmas. Quero agradecer a todos os visitantes que estão aqui, são todos bem-vindos em nome de Jesus, mas um especial para o tio do Carlos, né? E a tia, viu? Estou muito alegre por vocês aqui, veio de longe, né? Olha só que obra linda que Deus fez, né? Vendo aí? Só Jesus faz uma obra assim nessa vida. Todo mundo sabe que Deus fez na vida do irmão Carlos, né? Isso emociona a gente, não emociona? Tanto que Deus faz a obra, é só confiar em Deus. Agradeço aqui ao tio e a tia do Carlos. Vocês são bem-vindos aqui em nome de quem? Essa igreja ama? E volte sempre, vem? Meus irmãos ouvintes que estão me ouvindo na rádio, no YouTube ou ao vivo aqui no interior da nossa igreja, pega a tua Bíblia no livro de Salmo 101. Vamos ler o versos 3. Amém, igreja? O que está escrito aí? Não porá coisas más perante teus aborreço. Ai, que lindo. Fala assim: Jesus, goteja como chuva tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Irmãos, antes de eu começar, quem viu aquela postagem que eu postei lá no canal da igreja falando sobre roupa arrastando, barrendo no chão? Quem viu? Não pode roupa arrastando no chão. Porque eu já explico lá o porquê. A gente vê alguma irmã aqui ou no outro estado, no outro país fazendo isso aí, o pastor vai chamar para conversar, que às vezes não ouviu. Eu ia falar na reunião, mas como eu não tenho a cabeça muito grande, eu esqueci, né? Mas na próxima reunião não escapa. Amém, igreja? Amém. Vamos falar sobre essa feita. Esse aqui é o Velho Testamento, livro de Salmos. Está dizendo sobre não colocará seus olhos em coisa má. Então, isso aqui abrange tanta coisa. Nós sabemos que o povo de Deus, ele foi separado, um povo totalmente diferente. Eu digo, quando Israel foi entregue para aquela nação, era um povo totalmente diferente. Porque cada nação tinha o seu Deus, mas não era o seu Deus assim como nós temos o nosso. Era um Deus que eles viam e adoravam. Quer dizer, imagens de esculturas, ou mesmo de pedra, ou de ouro, ou de prata. Então funcionava assim. No Egito não era diferente. Existia deuses do Egito. Esses, por sua vez, eram da forma, às vezes, de animais, como boi. Era da forma de meio homem, meio bicho. Existia uma nação que o seu Deus era uma mulher, metade mulher e metade peixe. Como é que chama ela? Sereia. Sabia disso? Isso já existia há muito tempo atrás. Então, cada nação, ele venerava o seu Deus de uma forma ou de ouro ou de prata, ou mesmo de barro ou de pedra. Mas o povo de Israel adorava um Deus que ninguém via, mas que sentia a tua graça e tua presença. Esse Deus não era representado por imagem de escultura nem foto nenhuma, apenas representado como grande Deus eu sou, e aí ia vários nomes. Então, quando as pessoas iam em Israel, entravam nas tendas onde adoravam a Deus, ou na época que tinha ali a igreja, que eles entravam na igreja que era a sinagoga, as pessoas de outras nações, eles procuravam logo na igreja uma imagem, alguma coisa referente ao Deus deles. Eles não viam nada, porque o nosso Deus é invisível. Israel foi orientado de uma forma assim, para não fazer nenhum tipo de imagem de divindade que esteja no céu,
Então você dizer, a Bíblia explica isso. Então Israel adorava um Deus invisível, que ninguém via, mas na hora que Israel precisava e clamava, o sobrenatural o envolvia. Como eu gosto de citar Salomão um pouquinho nesses textos, vale lembrar que foi o primeiro homem que fez uma igreja para adorar a Deus. O povo adorava a Deus em monte ou em tenda. Mas Salomão, quando ele foi fazer o templo para Deus, o primeiro templo na Bíblia para Deus mesmo, feito de pedra, ele procurou as melhores madeiras da terra, o melhor ouro, e fez um grande templo. Ele procurou madeira longe, madeira vamos dizer assim, de ótima espécie, as melhores pedras preciosas. Mas na hora de colocar uma imagem, o que ele colocou? Nenhuma, porque Deus não pode ser representado por imagem nenhuma. Mas quando ele colocou os bois ali para ser oferecido a Deus, era mais de 1000 bois, a Bíblia diz que um fogo desceu do céu, consumiu aqueles bois. Então, ou seja, Deus ele recebeu aquele holocausto. Um Deus que ninguém via, mas manifestava o teu poder. Quem bate palmas, glória a Deus. Então o que acontece? Deus não pode ser representado por nenhuma imagem, porque a própria Bíblia diz que não pode ser representado. Quando Jesus, ou melhor dizendo, quando Moisés ia pedir permissão para Faraó para sair dali, Faraó perguntava: quem é esse Deus? Como é que ele chama? Aí ele voltava para o monte, orava, disse: está perguntando quem é o Senhor. Ele disse: fala para ele que eu sou. Só isso. Ele podia dizer outra coisa, podia falar que era Zeus, mas não é. Podia falar que era Pedro, mas não é. É o Deus eu sou. E pronto. Em outras partes, quando ele manifestava e perguntava quem é o Senhor, ele dizia: o Senhor dos exércitos, El Shaddai, vários nomes. Em outra parte, quando ele se manifestava a alguém, dizia: quem é o Senhor? Deus de Israel. Olha que lindo. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Entendeu? Mas nunca se mandou que criasse uma imagem que representasse esse Deus, porque o grande eu sou não pode ser representado por nenhum tipo de imagem. Você não está vendo, mas ele está perto de você. Você não sabe às vezes, mas ele é que te trouxe para ouvir uma mensagem como essa. O ser humano, ele tem na sua vida, na sua criação, que Deus o criou para adorar. Sabia disso? Para que Deus criou o homem? Para adorar a Deus e para lavrar a terra. Então você, ser humano, por mais ignorante que seja, por mais assim, vamos dizer assim, incrédulo, você foi criado para adorar a Deus. Então o ser humano, quando ele não reconhece o Deus da Bíblia, o Deus invisível, vamos dizer assim, o grande eu sou, ele tem tendência de adorar nem que seja um toco, um carro, entendeu? Ele tem que criar uma imagem para ele adorar, porque no seu DNA Deus colocou algo que você tem que adorar alguma coisa. E nós temos aqui um exemplo clássico. Uma certa feita, um certo homem disse para um pastor: o que você me diz dos índios que moram na mata, que nunca ouviram falar de Deus? Se eles morrerem, eles vão para o inferno? Porque ninguém nunca pregou para esses tais. Aí o pregador, ou seja, o pastor, disse uma coisa que eu achei muito interessante, vale a pena lembrar. Escuta, os índios adoram algum deus da mata? Sim, aqui no Brasil existem uns índios da Amazônia que adoram um deus chamado Tupã. É um deus deles lá. Tem vários deuses, uns adoram algum animal, ou mesmo a mata. E ele falou assim: como é que o índio sabe que tem que adorar alguma coisa? Como é que ele adora o deus da mata, o tal do Tupã aí, um exemplo, né, clássico? E ninguém nunca pregou que existe Deus. Aí perguntou o pastor para aquele senhor. Ele não soube responder. Falou: olha, a natureza prega que Deus existe. Como pode a chuva cair do céu e crescer as coisas? Como pode um animal criado numa mata sobreviver e ser alimentado?
Então, assim, a própria natureza pregou para os índios que existe Deus. Como é que ele sabe que existe o Deus da mata? Como é que ele adora alguma coisa? Ele foi criado para isso. Você foi criado para adorar a Deus. A diferença é que muitos não querem adorar o Deus verdadeiro do céu. Pode bater palmas. Então, ou seja, o índio sabe que existe alguém superior a ele. O negócio é que o diabo é diabo mesmo, né? E o diabo, ele quer ser adorado como Deus. Por isso que ele cria vários deuses. Seguindo o raciocínio aqui. Uma certa feita, um pastor atravessou o rio da Amazônia para pregar para alguns índios. Esse já era outra espécie de índio, que são várias qualidades lá na Amazônia. E o interessante é que quando ele atravessou, a primeira coisa que eles notou naquelas pessoas que estavam pregando o evangelho foi a cor da pele, que era diferente deles, né? E depois eles pediu para que aqueles homens se retirassem. E ele, não, eu quero falar do meu Deus. Aí ele falou assim, não quero saber do teu Deus, porque vocês matam o nosso Deus. E ele perguntou, mas quem é o Deus de vocês? Ele falou assim, as plantas, as matas que vocês cortam, é a que nós adoramos aqui. Então, ou seja, mais uma vez você vê um relato de índios diferentes de outros índios que adoram agora as árvores, a natureza, como se fosse Deus. Olha, irmão, a Bíblia diz que Deus, ele veio quebrar as tradições de nossos pais, porque existem culturas diferentes, deuses diferentes. E o que você quer que você entenda, que quem morreu na cruz do Calvário não foi Maria, João e nem Pedro, foi Jesus o Nazareno. Por que os outros não poderiam ter morrido por mim e por você? Porque o único que era capaz de lavar os nossos pecados chama Jesus o Nazareno. Só Ele. Pastor, mas espera aí, me explica aqui então o caso da Maria. Por que a Maria não é a mãe de Jesus e Jesus não é Deus, então ele é a mãe de Deus? Espera aí, irmão, está tudo errado, houve um mal entendido. Está errado. Primeiro que Deus existe desde o princípio de tudo. Deus existia. A Bíblia diz que antes de Deus criar a terra, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, parava sobre as águas da terra. Então, ou seja, eu quero que você compreenda e entenda que Deus sempre existiu. O caso de Maria foi uma mulher abençoada, de um ventre abençoada, que Jesus, o próprio Deus, envolveu ela com o Espírito. E ela trouxe Jesus na terra para que ele viesse a morrer por mim e por você, para que você compreendesse que você tem direito da salvação. A Bíblia diz aqui, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o próprio Jesus sempre foi Deus. Deus usou Maria para trazer ele como carne, para que ele sofresse na cruz do Calvário, ressuscitasse, para que nós viéssemos a reclamar a nossa herança, que é a salvação. A Bíblia diz assim, quem no céu está, senão aquele que do céu veio? Jesus o lindão, né? Ele que veio do céu, não foi Pedro, nem Maria, nem João. Ou seja, então Jesus, ele é um mediador. Ou seja, se você clamar no nome de Cristo, alguma coisa vai acontecer. Se você pedir no nome de Jesus, o mistério te envolve, Deus te socorre. Olha só o que o cego lá, Bartimeu, gritou: Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. Pastor, peraí, mas ele citou o nome de Davi por quê? Porque ele era da descendência de Davi. Entendeu? Então Jesus, filho de Davi, ele era da descendência de Davi. E eles sabiam que ele era da descendência de Davi. E Davi é uma figura respeitada. Em outras palavras também sobre divindades e adoração a outros deuses, o que João fez quando viu o anjo na ilha de Patmos? Adorou ele. E o anjo repreendeu: eu não posso ser adorado, ele quis dizer. Eu sou como teu servo. Eu vim aqui enviado por Deus. Porque o anjo é um ser bonito, devia ser um caba bonito, né? Assim como os irmãos aí. Então o anjo é bonito. Aí o anjo desceu do céu todo resplandecente. O João já olhou, já adorou ele. Ele falou: opa,
eu sou como teu servo, eu sou como se eu fosse um empregado seu, eu sou enviado de Deus, estou aqui para te servir também e servir a Deus, porque só Deus é digno de toda adoração e todo louvor. Nós temos aqui alguns deuses que eu quero citar, como os deuses da Grécia. Zeus seria o chefe de todos os deuses da Grécia. Interessante, né? Depois tem outros, como Hades, o deus do inferno. Interessante também. Eu já estudei muito sobre a história dos deuses, eu estudo um pouquinho, que eu acho interessante a lambança deles lá, né? Então existia num certo determinado lugar, por nome Monte do Olimpo, que era onde os deuses da Grécia ficavam. Cada um tinha uma história, né? Zeus era o chefe, aí tinha Hera, sua esposa, e tudo era mal, tudo fazia maldade para os outros. Esse Zeus era um adúltero que tinha vários filhos com várias mulheres, e aí ia lambança. Mas se você pegar as histórias dos deuses da Grécia e comparar um pouquinho com a Bíblia, você vai ver que eles tentam puxar um pouquinho para o lado deles, porque o diabo, ele tem a ciência, ele conhece a Bíblia. Uma coisa interessante que eu gosto de citar aqui é a história de Jesus de Hércules, não é parecido? Quer dizer, Hércules é filho de Zeus. Então eles quis fazer uma salada ali, pegou a história de Sansão, a história de Jesus e puxou como se Hércules estivesse no lugar de Jesus. Estou citando um exemplo. Como o diabo é diabo. Como o bicho é nojento e atrevido. Olha, na criação do homem na mitologia grega, eles fazem que fizeram o homem à imagem e semelhança dos deuses. Parece com a história bíblica, não parece? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua. Então na história grega eles criaram o homem à imagem e semelhança dos deuses. Que coisa feia, né? Esses deuses são terríveis. E o que acontece? Outra coisa interessante é que eles criaram somente homens na terra. Aí depois criou uma mulher, por nome Pandora. Foi a primeira mulher na mitologia grega. Pode estudar que está lá. E depois dela e outros sobreviventes de um suposto dilúvio que teve na mitologia grega, é que dessa Pandora e outro homem que eu não me lembro o nome agora, que veio a nova nação, parecida com a história de Noé. Então, igreja, o diabo, ele quer ser como Deus. A história bíblica, ele puxa para ele parecer venerado como Deus, mas na verdade ele é um derrotado. Então eu quero que você entenda que Satanás, ele tem enganado as nações, as tribos e línguas, como citei os índios aqui, muitos outros poderia citar aqui, como falsos deuses para chamar a atenção do verdadeiro e único Deus. Só Ele existe, só Ele pode. Nós falamos de muitos deuses aqui, vou citar mais um. Esse é bem conhecido como Buda. Quem já viu a história de Buda? Buda foi um príncipe lá da Índia, e tem outros países que adoram o Buda também. E esse Buda, ele supostamente rejeitou a sua herança como um rei futuro nesse local e foi viver no mato. A história diz que ele não comia e nem banhava, devia ser uma caatinga brava, né? E ele produzia alguns sinais. Por que vale a pena lembrar sobre os sinais? Porque o diabo tem poder. Então ele tem alguns sinais de muito tipo de supostas religiões que se dizem ser de Deus para enganar as pessoas. Então o Buda, ele fazia alguns sinais. Alguns sinais desse ele não comia. Entendeu? E ele ficava naquela posição dele, parecendo um abestado lá, baixinho lá, aquele gordinho. Ficava lá parado por vários dias lá. Fazia aquele dele, né? Ele sabe o que é isso. Então o que acontece? Mas chegou um dia que Buda morreu. Aí se você for lá na Índia, no local onde estão os ossos de Buda, você vai ver lá escrito: aqui está os ossos de Buda. Tá lá os restinhos do Budinha lá, acaba sem vergonha, né? Tava lá cheio de demônios os ossos dele, capaz, né? Mas olha só, o Buda tá lá.
Mas quando Deus é verdadeiro, o sobrenatural de Deus é totalmente diferente. Em Israel, se você for em Israel, no túmulo de Jesus, está lá até hoje, sabia? As figueiras estão lá ainda. Os pés de azeitona, que são oliveira, está lá onde Jesus andava mais de 2000 anos, está lá da mesma forma. Aí quando você vai lá no túmulo onde Jesus estava, está escrito assim, em hebraico, traduzido para o português: túmulo de Jesus. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. A diferença é muita. Então eu quero que você põe na sua mente, ó adorador, será que você está adorando o verdadeiro Deus? Será que esse Deus que você adora é o Deus ressuscitado? Pastor, mas os homens que andaram com Jesus são santos. A Bíblia diz que todo ser humano que adora a Deus é santo, porque ele é separado. Pastor, mas João Pedro fazia sinais. Quem diz que Deus não pode te usar também nos mesmos? Então a diferença é que o nosso Deus, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele desceu aos infernos, pegou a chave do inferno, da morte, esmagou a cabeça do Satanás, do cabeça chata, né? E ele pegou e subiu, está ao lado do Pai. A diferença é muito desses deusinhos aí da terra. Não é muita diferença. O nosso Deus é único. O nosso Deus é o verdadeiro. E muitas das vezes somos taxados de doido porque vestimos bem composto, porque a Bíblia diz que tem que ser. Oramos e jejuamos constante. Mas nós servimos um Deus que quando nós clamamos a diferença é muita. Bate palmas. Eu te falei sobre esses ídolos aí, a que a Bíblia chama de ídolos imóveis. Agora falamos dos ídolos móveis. Para começar essa palavra, eu quero falar de um ídolo que fez parte de muitas criancinhas, igual o Lucas ali. A Luquinha, o super-homem. Quem já ouviu falar diz amém. Mas o super-homem parece uma história familiar. Ele veio de outro mundo, se lascou-se na terra. Quando ele fala se lascou-se na terra, já parece mais com a história do capeta sendo lançado na terra. Fez um estrondo lá, né? Mas resumindo, um pouquinho de Satanás, um pouquinho com a história de Jesus. Porque ele é um salvador da terra, o super-homem não é. Mas quem salvou a terra de verdade? Jesus salvou a terra com seu sangue poderoso, que nós já era condenados se não fosse pelo sangue de Cristo. E eu sempre achei a história dele parecida com a de Jesus, Mas existe dois homens que criaram a história do super-homem interessante, um ponto X, que um dos criadores do super-homem é israelita. Quem sabia disso? É de Israel, caba sem vergonha. Irmãos, ele é israelita. E ele admitiu que a história de Jesus e o super-homem é a mesma. Ele quis fazer a mesma história. Caba satânico, né? Um homem que veste a cueca por riba da roupa. Parece que ele é meio doido, né? E o cara que veste a cueca por riba da roupa é porque é doido. Alguém aqui veste a cueca por riba da roupa? Não. Só o super-homem e outros lá, né? Vocês já notaram que ele veste a roupa lá? Depois, por fim, põe a cueca por riba? Ele é meio doido, o super-homem, né? Mas o interessante é que ele falou que ele comparou a história que ele criou, ele misturou com a história de Jesus. Mais uma vez o diabo tentando roubar a glória de Deus. Mais uma vez Satanás querendo estar nos holofotes, chamando a atenção para que ele venha a ser adorado no lugar de nosso Deus. Olha como o bicho é invejoso. Olha como o bicho é atrevido. Observa como ele quer roubar a tua comunhão com Deus, a tua herança, a tua salvação. Eu acho muito interessante a história do super-homem. No último filme que eu vi falar, estava lendo que ele fez, ele ficou 30 anos preso. É verdade que existiu esse filme? Com 30 anos ele saiu fazendo os prodígios dele. Peraí, Jesus começou a fazer sinais com 30 anos de idade? Não é muito interessante, não é muito parecido?
Então, igreja, preste bem atenção que Satanás ele quer roubar a tua atenção para você adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Há muitos exemplos que eu poderia citar aqui. Como Satanás ele quer roubar a tua salvação, a tua comunhão com Deus Altíssimo. Então tudo aquilo que você coloca teus olhos que é mal, é ruim para a sua salvação e Deus não aprova. Você já pensou como você aborrece aqueles que se desviaram da presença de Deus, dizendo que não tem WhatsApp, Facebook ou televisão? Aborrece. Aqueles que se desviaram do caminho da verdade. Porque você está no mesmo nível que as igrejas antigas estavam, no mesmo patamar. Outra hora eles estavam e se desviaram dela, você ainda está. E isso aborrece a eles, isso aborrece Satanás. Nós, os crentes genuínos, filhos de Deus, vamos adorar o Deus invisível, que não vemos, mas sentimos que está aqui nesse momento. Bate palma. Então, igreja, o grande responsável pelo ídolo móvel, televisão. É como eu disse, quando chega um artista de televisão para o bairro, não é? Onde eu trabalhava apareceu lá um famoso lá, feio, careca, um tal do... É um jogador, é Romário. Romário parece o Buda, baixinho, careca, gordo. Ah, quando esse homem horrível apareceu lá, o alvoroço foi grande. As minas, é Romário. Desculpa, eu não sei imitar direito, não, né? Os irmãos sabem, ó. Aí, é o Romário. Virou uma coisa esquisita lá. Eu quero o autógrafo desse homem. Aí eu fiquei olhando, pensando, meu Deus, isso aí é o Buda. Que coisa feia. Outro dia apareceu outro ídolo móvel lá. Uma conhecida como a tiazinha, quem lembra? É dessa época, ele lembra das figurinhas, né? É dessa época não, né, Paulo? Aí apareceu lá, precisa de ver o alvoroço que foi. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, esse povo é terrível. É porque ele está vendo, o ser humano, irmão, ele quer ver. Ele quer ver imagem, ele quer ver alguma coisa. Ele quer tocar. Se ele vê um famoso, desespera, porque ele, na sua vida, no seu DNA, no seu corpo, tem um desejo de adorar alguma coisa. Mas o crente remido pelo sangue do Cordeiro adora apenas o Deus vivo que ressuscitou. Que ele sabe que o único que é digno de toda adoração e de todo louvor é o nosso Deus. Outro ponto X para terminar essa pregação. Por que o próprio Deus mandou o anjo esconder o corpo de Moisés? Para não ser idolatrado. Se existisse um local X onde tivesse o corpo de Moisés lá, até hoje as pessoas irão adorar ele. É ou não é? Por isso que o anjo escondeu o corpo dele. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o anjo puxava de um lado o corpo e o capeta do outro puxava. Para que isso, pastor? Satanás queria que alguém adorasse, porque o homem foi usado por Deus por sinais. O mar se abriu e aí muitas coisas aconteceram. A Bíblia diz que o anjo puxava de lá e o capiroto de cá, brigando pelo corpo de Moisés. O Satanás com um projeto, vou fazer com que as pessoas venham adorar esse corpo aqui. Entendeu como é que o bicho é astuto? A Bíblia diz que o anjo olhou para Satanás e disse assim, que o Senhor te repreenda, e o bicho saiu correndo. Quando vier no seu coração o desejo de adorar alguma coisa que não seja Deus, repreende no nome de Jesus. Só Jesus pode ser adorado, só Jesus pode ser venerado. Põe na sua mente, Ele morreu por ti e ninguém mais fez isso. Então Ele é o único que pode ser adorado. Quem bate palma na glória a Deus aqui? Glória a Deus. Amém, igreja? Agora a igreja, quando não tem doutrina, eles adoram o pastor, adoram os cantores, já viu? Quando a igreja tem doutrina, não. Quando o cantor chega no lugar, eu cansei de ver isso, cantor famoso de igreja de doutrina. Quando pede o autógrafo, ele repreende. Eu não, pede o autógrafo para Jesus, eu cansei de ver isso.
Quando um pastor é famoso, ele fala, eu queria um autógrafo do senhor. Eu não, está repreendido. Mas quando o pastor da igreja mundana, ele chega baba. Ai, eu vou dar o autógrafo, meu fã. Abestado, né? Está querendo adoração para ele. Só para ele. Tentando tomar a glória de Deus para si. Mas o nosso Deus, ele é o único que pode ser adorado. Quem bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja? Quem entendeu essa mensagem diz amém. Receba no teu coração. Não fiz projeto para essa mensagem não. Deus me deu e eu passei adiante. Pensa nisso aí. Amém? Tem pessoa que fala assim, se a minha mulher me largar eu me mato. Você está adorando a Deus ou a mulher? Tem, igreja. Tem gente que fala, mas se meu esposo for embora eu me mato. Eu não vivo sem ele, eu vou me matar. Você não pode viver sem Jesus. É Ele. Ele é que é lindo e poderoso e santo. Ele te amou primeiro. Amém? Tem pessoas que amam mais a criatura do que o Criador. O Criador é Deus. A criatura é tudo que foi criado por Ele ou por alguém. Então vamos adorar apenas a Deus. Vamos exaltar apenas o Teu nome. Vamos glorificar Ele porque Ele morreu e ressuscitou. Mas minha família veio assim porque meu pai não tem esse negócio não. Ele veio para quebrar a tradição de nossos pais. É só adorando a Ele, porque Ele é único, perfeito e verdadeiro, e Ele existe. Pode bater palma e dar glória a Deus. Amém? Queria cantar um hino aqui, mas eu não me lembro dele direito. Vamos adorar a Deus. Vamos Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. Essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos ajuda aí. A Deus. Vamos exaltar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida um dia especial. Tá bonito, né? Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Tem uma parte que diz assim: na presença dos deus a ti cantarei louvores. Tá vendo aí? Vou ensaiar mais, ficou bonito, né? Glória a Deus. Fala assim: Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Pode exaltar a Deus.